Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Há cerca de 10 dias atrás, no dia 30 de março, o Ministério da Defesa publicou uma nota assinada pelos três ministros, o do Exército, o da Marinha e o da Aeronáutica, muito chegados ao atual ocupante da cadeira da presidência da República. Aliás, defendem a mesma linha de governo populista e, enfim, o resto vocês já sabem. E essa nota foi qualificada como mentirosa por toda a sociedade organizada brasileira, tanto que o Ministério Público exigiu que ela fosse tirada do ar, porque ela foi publicada no site do Ministério da Defesa. Uma nota que engrandecia o período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. E cada palavra, cada frase, cada parágrafo dessa nota era uma mentira que se contava. Uma das que me chamou a atenção foi uma que diz textualmente, salvo engano, o que seria do Brasil sem as obras do governo militar. Aí eles mesmo colocam a resposta. Não seria nada, não passaria de uma republiqueta. Ora, para quem viveu e conhece a história do Brasil e viveu durante a ditadura militar, não como pessoa obcecada pelo regime, não como acontecem com alguns que vivem o delírio de que estamos num bom governo, assim como tem aquela camada delirante que o Lula fez um bom governo. As pessoas que têm noção, verdadeira noção do que realmente acontece no país, naquela época, sabiam que era um regime de trevas, de sofrimento, de agonia, de retrocesso, de decadência. E assim foi. Tanto que o PIB médio, o Produto Interno Bruto, que é a soma do valor de toda a produção de bens e serviços anualmente durante os 21 anos, não passou de 1,16% ao ano. Enquanto que no governo do Fernando Henrique, durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, o PIB médio era 3,16 ao ano. E no governo do PT, que se gaba de ter, que colheu os frutos que o Fernando Henrique plantou, mas mesmo assim, nos primeiros anos pós Fernando Henrique, o PIB até foi alto, porque o governo do Lula, que foi um governo medíocre, estava colhendo o que o Fernando Henrique plantou, mas como ele não plantou nada, até porque não tem competência para isso, e o propósito dele era outro, tanto é que o propósito dele veio à tona com a Lava Jato. Aí a média dos 16 anos do governo Lula, Dilma, Temer foi 2,16. Então, tanto a ditadura militar produziu resultados medíocres para o Brasil, quanto o governo petista do Lula. O lulopetismo, enfim. Então, mas voltando à nota, a verdade é que durante a ditadura militar, 21 anos tinha que ser feito alguma coisa. Seria ridículo passar 21 anos e não acontecer nada. Realmente foram asfaltadas cerca de 42 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Se fosse um governo realmente merecedor de elogios, seria no mínimo triplo disso. Mas tivemos outras obras que foram concluídas. Nunca saberemos o custo e nem o quanto de corrupção houve, se houve, muito provavelmente houve, até porque as construtoras envolvidas na corrupção e denunciadas pela Lava Jato, as principais, a Odebrecht, a Camargo
enfim, essas que foram denunciadas e fizeram acordos de leniência para, e pagaram multas milionárias para se livrar da encrenca durante a Lava Jato, eram as mesmas que estavam prestando serviço durante toda a ditadura militar. Aliás, foi nesse período que elas mais cresceram. Coincidência ou não, foi nesse período que essas construtoras mais cresceram, exatamente durante a ditadura militar. Mas como naquele tempo não tínhamos imprensa livre, não tínhamos liberdade de expressão, aliás, só tínhamos tortura e prisão, nunca saberemos o tamanho do rombo. Diferente num governo democrático. A grande vantagem entre uma ditadura e um governo democrático é que no democrático você pode denunciar político ladrão, presidente ladrão, pode pedir o impeachment do cara, pode botar na cadeia. E na ditadura não tinha como fazer isso. Mas ainda voltando à nota, houve a construção da hidrelétrica de Itaipu, na época maior do mundo, durou 15, 20 anos mais ou menos. Houve a construção da Ponte Rio-Niterói com 13,3 quilômetros de extensão, que foi de 69 a 1974. Durou cerca de 5 anos e meio para ficar pronta. Essa também ficou pronta. O governo militar também tinha o propósito de construir 8 usinas nucleares lá em Angra dos Reis. Conseguiu terminar uma. A segunda foi terminada, se não salvo engano, no governo do PT. A Angra 2 foi concluída no governo do PT. E custou tão caro, era uma sucata que a Alemanha vendeu no programa nuclear Brasil-Alemanha. Foi uma sucata que a Alemanha já ia descartar e vendeu para os militares. Exímios em fazer péssimos negócios, fizeram esse. Assim como houve também uma hidrelétrica, que eu não me lembro o nome agora, que também foi um desastre. Também foi concluída dentro do governo militar e foi um desastre porque ela custou muito caro e produz muito pouca energia. Falando em produzir pouca energia, Angra 1 e Angra 2, depois de concluídas, elas só respondem por 1,57% de toda a energia produzida no Brasil. Uma obra faraônica, ultrapassada, de tecnologia ultrapassada, extremamente cara e perigosa. O governo militar também tinha, se vangloriava na época, nos palanques, na propaganda oficial, de construir a rodovia transamazônica, que cortaria o norte da Amazônia horizontalmente de leste a oeste, do Atlântico ao Pacífico. Também foi outro desastre. Deve ter algum trecho aí de 30, 40, 50 quilômetros que sobreviveu. O resto a mata cobriu. A mata se reconstituiu sobre o leito da rodovia. Uma rodovia caríssima que também leva nada a lugar algum. Ou nada a lugar nenhum, se preferir. Mais um fiasco do governo militar. O outro fiasco do governo militar, aliás, segundo o meu ponto de vista, o maior de todos, eles tinham a intenção de construir a estrada de ferro norte-sul, que cortaria o Brasil do extremo sul ao extremo norte do país, praticamente em linha reta. Alguns trechos da ferrovia norte-sul estão prontos ali, salvo engano, perto de Brasília, Goiás, nessa região, mas não chega a 10% do propósito inicial. Outro desastre, que 21 anos seria tempo suficiente para fazer isso. Aliás, o Brasil, com toda a extensão territorial que tem, deveria ser
tracejado de ferrovias, daí a gente não teria tanta dependência do transporte de mercadorias pelas rodovias com caminhões, mas isso é assunto para um outro vídeo onde eu trarei mais detalhes, tá certo? Só para concluir, a ditadura militar, o governo militar, com toda a sua incapacidade, toda a sua incompetência, acabou interrompendo, digamos assim, o que seria a obra mais necessária, ou o conjunto de obras mais necessários para o desenvolvimento do país. Porque vou dar um spoilerzinho rápido, o Brasil tem, com toda a sua extensão territorial, ele tem 3,1 quilômetros, ou melhor, metros de rodovia por quilômetro quadrado. A Argentina, nossa vizinha aqui, tem 15 metros de ferrovia por quilômetro quadrado. E os Estados Unidos tem 10 vezes mais que a Argentina, tem 150 metros de rodovias, de ferrovia por quilômetro quadrado. Então vejam a nossa situação. Nós temos só 1/5 da capacidade de logística via ferrovia que a Argentina tem, e só temos uns 50avos, digamos assim. Só temos 2% da capacidade de logística através de ferrovia que os Estados Unidos têm, graças à ditadura militar que interrompeu esse processo, não deu continuidade, e os governos que sucederam aí nesses 35, 37 anos de democracia não retomaram esse projeto, mas ainda está em tempo. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, por favor, inscreva-se, é bem fácil, só bater o dedinho ali na tarjinha vermelha escrito inscreva-se e tá tudo certo. Gratidão eterna por isso e por tudo mais, pela audiência e tudo mais. Um grande abraço a todos. E vamos juntos construir um Brasil melhor, porque nós merecemos e os nossos filhos também. Um abraço.